Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. No tema de hoje, nós vamos falar a diferença entre you there e it there. As duas palavras significam um pouco, né? Porém, muitos estudantes de mandarim têm essa dúvida, porque eles são muito parecidos, né? E em quais situações que eu posso usar um, em qual situação vou usar outro? Fica até o final desse vídeo e você vai descobrir a resposta para esta sua dúvida. Bem, vamos lá então. Para início de conversa, nós precisamos entender que esse R no final, né, do you there ou do it there, esse no final, ele é um sotaque, tá bom? Ou seja, eu estou querendo dizer para você que existe algumas regiões onde você não fala you there, você fala you tien, e você não fala it there, você fala it tien, ok? Então, fique claro agora de que esse R no final é um sotaque. Lin, quando que eu vou utilizar o R e quando que eu não vou utilizar, ou melhor, onde que se usa mais o R e onde que não se utiliza com R, né? E a resposta é que eu vejo que no Brasil é um pouco inverso, né? Onde a gente tem o R puxado, geralmente são cidades do interior. Já na China isso é o contrário. Em cidades grandes eles puxam mais o R e em cidades mais afastadas eles não puxam o R, tá bom? Mas, de novo, essa não é uma regra geral, tá? Pode haver cidades grandes onde pessoas falam sem o R e pode haver cidades mais afastadas onde eles falam R, tá bom? Mas, basicamente é isso. Vamos lá então. Primeiro, vamos falar do you there. You there você pode, inicialmente, entender ele como uma reclamação, né? Então, toda vez que você vai reclamar de algo, você vai utilizar o you there. Então, exemplo, 这个有点小, ou seja, isto é um pouco pequeno, né? Tá um pouco pequeno. 有点小, ok? Isso está falando como uma reclamação, né? Ou você pode falar, né? 这个有点大, 这个有点大. Isso aqui está muito grande, né? Então, sei lá, você está provando uma roupa, né? Aí você reclama, isso aqui está apertado. Aí, 这个有点小, né? Esse aqui está muito folgado, está muito largo. 这个有点大, tá bom? Ou você pode utilizar também 这个有点贵, né? 贵 significa caro. Então você pode estar reclamando que o preço de alguma coisa está muito caro, tá bom? Ou número 2, você pode também expressar sentimentos negativos, né? Então, por exemplo, 我有点累, né? 我有点累. Eu um pouco, lei é cansado, né? Então, eu um pouco cansado é um sentimento negativo, né? Tipo, tô reclamando que estou cansado, né? Ou 我有点疼, 我有点疼 significa o quê? Eu um pouco dor. Então, estou sentindo um pouco de dor. 我有点疼, tá bom? E por último, nós temos 我有点生气. 我有点生气. 生气 é ficar bravo, né? Ficar bravo. Então, eu estou um pouco bravo, um pouco nervoso, tá? Bom, então, você tem reclamação, você tem quando você expressa sentimentos negativos, tá? Existem algumas exceções, tá? Quando a gente pensa em seguir essas regras, tá? Quais são as exceções? Quando você utiliza 喜欢 e o 想, nem sempre você está dizendo uma reclamação, você está dizendo um sentimento negativo. Quando você usa o 喜欢 e o 想, ele é uma expressão que no português seria meio que, né? Eu meio que alguma coisa. Então, por exemplo, 我有点喜欢他. Eu um pouco gosto dele, né? Ou seja, eu meio que gosto dele. Então, tipo, eu tô com um sentimento por ele, tá? Nesse sentido, tá bom? Ou 我有点想去睡觉. 我有点想去睡觉. Então, eu um pouco gostaria, né? O 想 é gostaria, 喜欢 é gostar, né? Então, eu um pouco gostaria 去睡觉 e dormir, né? Então, eu gostaria de dormir. Então,
eu meio que quero ir dormir, né? Então isso não é uma reclamação, isso não estou dizendo um sentimento negativo nem nada. Eu só estou dizendo, né, que eu meio que estou com vontade de ir dormir, né? Ou o eu ter né? O eu ter esse ele tem um som, né, que vem lá da garganta, né, basicamente. Então o eu ter seria eu um pouco fome, né? Esse um pouco fome posso estar indicando como sentimento negativo? Poderia até ser, né? Poderia até ser, mas existe essa maneira também, né? De você falar meio que estou com fome, estou começando com fome, né? Nesse sentido, tá bom? Bom, gramaticalmente falando, né? Se você quiser entender por esse caminho também dá certo, você vai entender que ele vai antes de um adjetivo, né? Então, 有点小, né? Um pouco pequeno. Então, pequeno é adjetivo e 有点 é antes, tá bom? Então, gramaticalmente falando é assim. Ou no segundo exemplo ali, 我有点累, né? 有点累, um pouco cansado. Eu um pouco cansado. Cansado adjetivo antes do cansado, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre o iter, tá? O iter, ele é neutro, tá bom? Ele não expressa nenhum tipo de sentimento negativo, ele não tem essa pegada igual o anterior, que ele tem ele mostra uma emoção ali, ele pende para um lado negativo, né? Uma reclamação, né, tal. O iter, ele é totalmente neutro, tá? Então, por exemplo, né, você pode usar, nesse primeiro exemplo, a seguinte estrutura, o iter mais um substantivo, né? Então, por exemplo, 我想喝一点咖啡. 我想喝一点咖啡. Eu gostaria de beber e ter um pouco café. Então, eu gostaria de beber um pouco café, né? Então, aqui não estou expressando nenhum negativo, nenhum sentimento negativo, nem nada disso. Não estou reclamando, né? Eu estou dizendo que eu gostaria de um pouco de café, né? Então, eu estou quantificando, né? Muitas vezes o iter ele é utilizado para quantificar também, tá bom? Então, próximo exemplo. 他想吃一点水果. 他想吃一点水果. Ele gostaria de comer um pouco de fruta, né? Ele gostaria de comer um pouco de fruta. 他想吃一点水果. Mesma coisa do de cima, né? E vai ser a mesma coisa com o de baixo também. 你现在有一点时间吗? 你现在有一点时间吗? Você agora tem um pouco de tempo, né? Uma pergunta, tá? Nesse caso tem o 有, eu posso usar 你现在有点时间吗? Fica meio esquisito, tá? Assim, dá pra entender, né? Óbvio, né? Sei lá, eu esqueci dessas regras aqui, eu tô conversando com um chinês e eu vou lá e solto um negócio desse. Ele vai deixar de me entender? Não, ele vai entender você. Mas ele vai perceber que é uma construção de frase que não está muito correto, né? É a mesma coisa que, sei lá, no português eu chegar pra você e falar, pra mim fazer, né? Então é pra eu fazer, não pra mim fazer, né? Mas a pessoa vai entender? Vai entender, mas sabe que tá errado. É mais ou menos isso, entendeu? Então se você falar dessa maneira, a pessoa vai te entender, mas sabe que tá errado, tá? Mas é isso, tá bom? Então não precisa também esquentar muito a cabeça, tá bom? Bom, segundo, é dar uma ordem ou alguma instrução, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, 快一点, 快一点, 快é rápido, 一点é um pouco. Então, vá um pouco mais rápido, né? Então, eu estou dando uma ordem, estou, né, falando para você, estou mandando você ir mais rápido, né? Nesse sentido. Óbvio que, de novo, o R, né? Você sabe que nem sempre ele vai aparecer. Então, você, em vez de você falar 快一点, você pode falar 快点, tá? Sem o R, 快点. E nesse caso aqui, que eu estou mostrando aqui para você, você pode abreviar o I também, né? Você percebe que no exemplo de baixo, que é a mesma coisa, ele não tem a palavra I, né? Então ficaria 快点 em vez de 快一点, tá bom? É como se fosse uma abreviação, tá bom? E isso só pode acontecer se você for nessa categoria de dar ordem ou instrução, tá? Por exemplo, o próximo, 慢一点, né? Então, 慢一点é mais devagar, né? 慢一点. Eu posso falar também de forma abreviada, que seria 慢点, 慢点, ok? Então você pega o 慢 e o 点, só isso, tá? E terceira frase, 太咸了, 盐巴放少一点, 太咸了, 盐巴放少一点, né? Então, 太咸了 seria o quê?
salgado demais, 太咸了. 盐巴 é sal, né? Então, 盐巴放 colocar, 少 menos, né? pouco, e ter um pouco. Então, o sal tem que colocar um pouco menos, né? É isso que a pessoa está falando, tá bom? Então, de novo, 太咸了, 盐巴放少一点, beleza? Gramaticalmente falando, né? Ele vai depois de um adjetivo. Lembra-se de que o 有点 ele é antes do adjetivo. Desta vez você vai entender que o 一点 ele vai depois de um adjetivo, tá? Então, ó, 快一点, né? Ou 快一点 ou 快点, né? Então, o 快 é rápido, ele é adjetivo, ele vai depois, né? O próximo também, 慢一点, 慢点 seria devagar um pouquinho, tá bom? Então, você percebe então que ele vai depois do adjetivo, tá? Bom, outra forma de você estar expressando ele é quando você quer fazer um pedido. Então, por exemplo, 能不能便宜一点? 能不能便宜一点? 能不能 significa pode ou não pode, né? 便宜 é barato e ter um pouco. Então, é uma frase que você utiliza para pedir desconto, né? Quem que não gosta de um desconto, né? Então, 能不能便宜一点? Seria pode ou não pode baratear um pouco, né? Então você está pedindo, né? Fazendo pedido de desconto, né? Depois, 奶酪可以放多一点吗? 奶酪可以放多一点吗? 奶酪é queijo, né? 可以 é pode, 放 colocar, 多 mais e ter um pouco uma pergunta. Ou seja, o queijo você pode colocar um pouco mais, né? Está pedindo aí para acrescentar um queijo extra, por exemplo, né? Então, 奶酪可以放多一点吗? E terceira frase, nós temos aqui 请多吃一点. 请多吃一点 significa 请, por favor, né? 多 é mais, 吃 é comer e ter um pouco. Então, por favor, coma mais um pouco, né? Então, pega mais, né? Nesse sentido, é muito comum de utilizar isso quando a gente recebe visita, né? A gente oferece uma comida, tal, um lanchinho aí, sei lá, e aí você pede para a visita comer um pouco mais. 请多吃一点, né? Então, isso é muito comum. Bom, depois nós temos aqui para uso de comparação de duas coisas, tá? Então, por exemplo, 这个比那个便宜一点. 这个 é isso, 那个 é aquilo. Então, isso 比 comparando com aquilo, 便宜 barato e ter um pouco. Então, é a mesma coisa que eu tiver com dois objetos aqui e eu falo assim, isso daqui, comparando com isso daqui, com aquilo ali, é mais barato. Né? É isso que eu estou dizendo, tá bom? Ou, outro exemplo, 我比你高一点, 我比你高一点, 我 eu, 比 em relação, ni, a você, 高 é alto e ter um pouco. Então, eu comparado a você, alto um pouco. Então, eu sou um pouco mais alto que você, comparando com você, né? Então, nesse sentido, tá bom? E o terceiro exemplo é 他的家比我的家大一点. Tá? Então, 他的家, casa dele, 比 em relação ao 我的家, minha casa, 大一点, grande um pouco. Ou seja, a casa dele, comparando com a minha, é um pouco maior. Um pouco, literalmente, que a gente vai falar assim, é um pouco mais grande, né? Assim que a gente fala literalmente em mandarim, tá bom? Então, o caso dele, em relação à minha, é um pouco maior. E agora nós temos aqui uma expressão para nenhum pouco, né? Então, você pode utilizar o iter para expressar o nenhum pouco. Então, ó, 我一点也不饿. 我一点也不饿, tá? Então, seria eu e ter um pouco, 也不饿. Ao pé da letra seria o ye, é também, né? 不饿, não. Na verdade, aqui, gente, é lei, tá? 我一点也不累, tá? Então, eu um pouco também não cansado. Eu sei que a tradução fica um pouco esquisito, mas na real é assim mesmo, tá? 我一点也不累 significa eu um pouco também não cansado. Né? Então, eu não estou nem um pouco cansado, é isso que está dizendo, tá? Lembrando que a estrutura da expressão é um pouco também não, tá? E ter e pu, tá?
para você dizer a expressão nem um pouco, tá? Então, itir ye pu. Ou itir ye mei, tá? Depende do verbo que tem ali, ou do sentido da frase, do contexto da frase, ele pode ser pu ou ele pode ser mei, tá bom? Então vamos lá. O itir ye pu lei, eu um pouco também não cansado, ou seja, eu não estou nem um pouco cansado, tá? Depois, o itir ye pu jie yi, o itir ye pu jie yi, eu um pouco também não jie yi, me importo, né? Então eu não ligo, eu não importo nem um pouco, né? Isso não me incomoda nem um pouco, né? Então depende do contexto, ele tem essas variações de significado que eu acabei de falar para você, tá bom? O itir ye pu jie yi, eu não ligo, fica à vontade, né? Pode ser algo assim bem educado, né? Podemos assim dizer, tá bom? E por último nós temos aqui ni itir ye mei bian, ni itir ye mei bian. Então você um pouco também não bian, mudou. Você não mudou nem um pouco, tá? Ni itir ye mei bian. Lin, eu não posso usar ni itir ye pu bian, né? Quando você fala pu bian, é um não definitivo, né? Então, como se você falasse assim, você não vai mudar e também você nunca vai mudar. Você não muda, você não mudou, não muda e também não vai mudar. Quando você usa o pu, aí você está descrevendo uma pessoa um pouco mais teimosa, né? Muitas vezes com um temperamento mais forte, né? Quando você está falando aqui, o contexto muda um pouco. Quando você muda o pu pelo mei, do jeito que está aqui, ele muda um pouco de contexto, muda um pouco de significado, né? Então, ini itir ye mei bian é tipo assim, nossa, você não mudou nada, cara. Então traz um ar assim um pouco mais nostálgico, né? Onde você reencontra um amigo de infância e você percebe que a pessoa não mudou nem um pouco, seja na sua aparência ou no jeito de ser, né? Então, assim, essa é a diferença entre o pu e o mei em situações específicas como essa, tá bom? Bom, essa última parte, obviamente, ele é um pouco mais focado para alunos que são um pouco mais avançados, né? Porém, para você que está começando, né? Você pode ir pelo caminho de antes ou depois do adjetivo, né? Lembrando que tem essas exceções, né? A parte das expressões também muda um pouquinho de regra, né? Como você pode ver. Mas basicamente é isso, tá? Então espero que você tenha entendido, né? E gostado desse vídeo e saiba usar agora a diferença entre o itir e do youtir, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula e isso. Lembre-se de dar um like no vídeo e se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo. 谢谢你，再见。